Olá, alunos de Cálculo N1. Começamos nossa aula 13. Iremos continuar fornecendo ferramentas para calcular limites. Desta vez, a gente vai falar sobre um teorema muito útil em cálculo, que é chamado Teorema do Confronto. Deixa eu ajustar minha tela aqui. Ok. Então, o Teorema do Confronto ou em alguns livros, Teorema do Sanduíche, é um teorema um pouco intuitivo e eu já vou enunciar ele antes de dar uma formulação mais uma ideia de que por que ele funciona, porque ele parece ser bem claro e bem aceitável, tá? Então vamos ver. Então, se f, g e h são funções definidas em algum intervalo contendo o número a, esse é o número do qual a gente vai se aproximar, né? A gente está usando sempre a letra A. Lembre como a gente quer tratar aqui de limites, as funções não precisam estar definidas no A, né? Então, aquela frase que também estava lá na definição do limite. Então, exceto possivelmente no A, né? Então, as funções precisam estar definidas no intervalo que contém o número A, de maneira que você possa fazer o x se aproximar de A, mas elas não precisam estar definidas no A. Tá? Se ocorrer de f de x, vamos colocar assim, g de x ser menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que h de x, para todo x no intervalo, nesse intervalo que contém A, para todo x no intervalo, tá? Nesse intervalo contendo o número A. Então, se isso acontece e você sabe que o limite dessa g, quando x se aproxima de A, quando x tende a A, é igual ao número L, e o limite de h de x, quando x tende a A também é o mesmo número, então meio fica perceptível o que vai ocorrer com a f, né? A g é menor, se aproxima do número L, é menor ou igual. A h também se aproxima do número L. E aí vem o nome do teorema, né? Você vai fazer um confronto ou vai fazer um sanduíche aqui com a f. E a g se aproximando de L, que é o mesmo número que a h se aproxima, e a f estando entre elas duas, obrigatoriamente vai ter que se aproximar do mesmo número, tá? Então, se aqui é maior, e aqui é menor, se aproximam do mesmo valor, a que está entre elas também vai ter que se aproximar, tá? Então, o limite, quando x tende a A de f de x, é L. Isso é um teorema que pode parecer óbvio, mas ele é bastante útil porque muitas vezes a gente não sabe tanta informação sobre as funções, mas sabe algumas desigualdades.
tá? Uma outra coisa óbvia que a gente pode dizer é que se esse limite aqui for diferente desse, né, aí teria que ser maior, tá? Porque a H é maior ou igual a G. A gente pode comentar sobre isso depois. Se o limite da H de x, quando x tende a A, for estritamente maior que o limite da G de x, quando x tende a A, ou seja, se elas não se aproximarem do mesmo número, né, se a H se aproxima de um número maior do que o número da G, a gente não pode afirmar nada. Então, esse limite só serve quando os dois extremos, que é maior e a que é menor, se aproximam do mesmo valor. Então, a que está entre elas também se aproxima do mesmo valor, tá? Então, depois a gente comenta sobre isso aqui. Vamos ver os exemplos, tá? Então, primeiro exemplo. Esse é um exemplo típico onde a gente aplica o teorema do confronto, né? Veja que não dá. Primeira coisa que a gente poderia tentar seria fazer substituição direta, né? Mas não dá para fazer substituição direta porque o zero, que é o número do qual o x está se aproximando, ele não pertence ao domínio da função, já que no denominador tem um zero. Então não dá para fazer substituição direta aqui, tá? Por outro lado, a gente sabe que o seno ele é uma função que é dos reais e que a imagem está no intervalo entre -1 e 1. Né? Então isso quer dizer que o seno de qualquer número ele é menor ou igual a 1 e maior ou igual que -1. Então veja, a gente tirou essa informação aqui da imagem do seno. Né? Isso, claro, que vale para todo x diferente de zero. Então, veja que a gente está na condição do teorema, né? Você pode pegar qualquer x nos reais, que a gente pode considerar como um intervalo menos infinito mais infinito. Então, você vai ter um intervalo contendo o número a, que é o zero. Nesse intervalo, que é o próprio conjunto dos números reais, você tem essa desigualdade aqui, só que aqui é 1 e aqui é... Perdão, aqui é 1 maior e aqui é -1. E você tem a função seno no meio, tá? É claro que do modo que está aqui não dá para aplicar porque o limite dessa constante aqui é diferente do limite dessa. Lembre que o limite da constante é a própria constante. Mas o limite que a gente quer calcular é esse aqui. Então, a gente poderia multiplicar aqui essa desigualdade por x². Como x² é positivo, a desigualdade permaneceria, né? Só enfatizando outra coisa, né? Além de não dar para fazer substituição direta, esse limite aqui seria muito difícil com alguma outra técnica, tá? Porque aqui é uma mistura de funções de tipos diferentes, né? Uma função polinomial com a função trigonométrica. Bom, mas enfim, então a sugestão da gente é multiplicar por x² todos os lados. Então vai ficar menos x² menor ou igual que x² vezes seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que x². Então, a gente pode chamar essa função aqui de... deixa eu ver como eu coloquei aqui. G de x
essa daqui de h de x e essa é a nossa f de x. Né? Agora repare que o limite da g de x quando x tende a A, né, é, nesse caso, o limite de menos x² quando x tende a zero. E esse limite pode ser obtido por substituição direta e é zero. Tá? Além disso, o limite da h de x quando x tende a A é igual ao limite de x² quando x tende a zero. E esse limite também pode ser obtido por substituição direta, que é zero. Então, tanto a função que é maior quanto que a menor tendem ao mesmo número. Nesse caso seria o L do enunciado do teorema. Então, a função que está entre elas tem que dar o mesmo limite. Tá? Logo, pelo teorema do confronto, limite, deixa eu escrever aqui, limite de f de x quando x tende a A, que é o limite de x² vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a A, tem que ser zero. Tá? Então, isso é o que o teorema do confronto diz. Então, às vezes é fácil obter uma desigualdade, em contrapartida, não é tão simples calcular um limite diretamente. Então, nesses casos, o teorema do confronto é bastante útil. Tá? Vamos ver mais exemplos. Esse exemplo eu numerei como 1. Vamos ver exemplo 2. Calcule o limite quando x tende a 1 de x² menos 1 vezes e elevado a o seno de π sobre x. Perdão, na verdade, o meu exemplo aqui é π sobre x menos 1. Então, mesmos passos, né? A gente primeiro tenta fazer uma substituição direta. E aí a gente vai perceber que não dá para fazer substituição direta. Porque se a gente substituir x por 1 aqui no denominador não vai estar definido. Tá? Por outro lado, a gente também sabe que o seno, né, como antes, ele é uma função que é menor que 1 e maior que menos 1. Tá? Então, vamos colocar assim, note que isso é verdade. Tá? E, além disso, a função exponencial ela é uma função crescente. Né? Lembra do gráfico dela? Algo assim, né? O gráfico está subindo. Então, é uma função crescente. Tá, mas no que é que isso ajuda? Se ela é uma função crescente, ela vai dar resultados menores em números menores e resultados maiores em números maiores. Então, se eu aplicar ela nessa desigualdade, ela vai dar um valor menor no número menor e maior no número maior e ainda maior no número ainda maior. Então, é verdade que o e elevado a menos 1 é menor ou igual que e elevado ao seno de π x menos 1,
né, dividido por x menos 1, que é menor ou igual que o e elevado a 1. E aí isso implica que se eu multiplicar todo mundo por x² menos 1, aí essa desigualdade vai manter, né? Mas aí eu tenho que ter um pouco de cuidado, dependendo se o x² menos 1 é positivo ou negativo. Então, eu tenho que ter, quando eu vou multiplicar pelo x menos 1, tenho que ter cuidado se ele é positivo ou negativo. Então, seria conveniente multiplicar pelo módulo do x² menos 1, porque esse sim é positivo, tá? Então, eu vou obter essa desigualdade aqui. E se é elevado a 1 é o próprio e, né? Então, posso parar de colocar esse expoente, tá? Esse limite aqui dá para fazer por substituição direta, né? Já que se eu substituir diretamente, ele dá 0, tá? Então, estou dizendo a você que o limite de x² menos 1 em módulo, quando x tende a 1, de e elevado a menos 1, esse limite, por substituição direta, é 0. Abreviar, substituição direta. Esse daqui também. Então, limite, quando x tende a 1, do módulo de x² menos 1 vezes o e, também por substituição direta, também dá 0. Pelo teorema do confronto, o que está no meio tem que ir para 0 também, né? Então, essa expressão vai para 0. Então, pelo teorema do confronto, o limite quando x tende a 1 do módulo de x² menos 1 vezes e elevado ao seno de π x menos 1 também é 0. Mas isso ainda não é o que a gente queria calcular, né? De fato, o que a gente queria calcular é aqui sem o módulo, tá? Agora, a gente pode ainda observar que, como a exponencial ela sempre está no lado positivo aqui, então a gente pode escrever isso aqui como esse módulo, né? O módulo da multiplicação, já que a exponencial é sempre positiva. Epa, aqui eu quero colocar o módulo da multiplicação. Então, estou dizendo a vocês que o módulo da função que a gente queria calcular o limite vai para 0, né? Então, a gente não conseguiu mostrar que o limite é 0, mas conseguiu mostrar que o limite do módulo disso é 0, tá? E aí, vamos pensar um pouco sobre o módulo e pensar o que significa, né? O que acontece é o seguinte, veja se você concorda com esse argumento. O módulo de f de x é sempre maior ou igual que o próprio f de x. Por quê? Porque se a f de x for positiva, vai dar igualdade, já que o módulo vai ser a própria f de x, né? Lembre que o módulo é a própria expressão se ela for positiva e é o oposto dela se ela for negativa, né? Então, se o f de x for positivo, você vai ter a igualdade. Se o f de x for negativo, ele é menor que zero. E o módulo é o oposto, é maior que zero. O f de x sendo menor que zero e o módulo maior que zero, você vai ter a desigualdade estrita. Vai ter o maior que. Então, em um caso dá igual, no outro caso dá maior. E aí você vai ter maior ou igual. Por outro lado,
também vale que o módulo de f de x também é maior que o negativo de f de x, pelo mesmo motivo. Se o f de x for negativo, menos f de x é positivo. E o f de x sendo negativo, o módulo vai ser o oposto. E aí você, nesse caso, vai ter a igualdade, tá? Vou repetir. Vou repetir. O f de x sendo negativo, menos f de x é positivo. E aí vai ser igual ao módulo. E se o f de x for positivo, menos f de x é negativo, e certamente é menor que o módulo, que é um número positivo, tá? Então, se você analisa as possibilidades de ser positivo ou negativo, você deduz essas duas desigualdades. Essa segunda desigualdade, se a gente multiplicar por menos 1, a gente vai descobrir que menos módulo de f de x, a desigualdade vira, né? Vai ser menor ou igual que o f de x. E agora a gente vai combinar as duas em uma só. Então, a gente vai ter que menos o módulo de f de x é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual, o f de x é menor que o seu módulo. Então, na verdade, o módulo ele fica a função fica entre o valor do seu módulo e o negativo dele, tá? Isso aqui, se você já está esperto, você vai perceber que a gente pode aplicar o teorema do confronto aqui, né? Pelo teorema do confronto, vamos colocar assim, né? Se o limite do módulo de uma função, quando x se aproxima de um número, ele é zero, isso certamente também implica que o limite de menos o módulo daquela função é zero. Por quê? Porque isso aqui, né? Lembra que isso aqui é uma constante, menos 1, que a gente pode tirar do limite. Então, isso seria menos o limite do módulo de f de x. Mas isso aqui a gente acabou de dizer que é zero. Então, isso seria menos zero, que é zero. Tá? Assim, pelo teorema do confronto, a gente teria aqui esse indo para zero, tá? E esse indo para zero. Pelo teorema do confronto, o que está no meio vai para zero. Então, o que é que eu estou dizendo a você, né? Se concentre nessa frase aqui. Se o módulo de uma função tende a zero, a própria função vai para zero, tá? Então, se o limite do módulo de f de x, quando x tende a A, é igual a zero, isso implica que o limite da própria função é zero, sem o módulo. Isso é mais uma coisa útil para a gente. Agora vamos voltar lá na questão que a gente não terminou. A gente descobriu que o limite do módulo dessa função é zero. E aqui a gente está dizendo que se o limite do módulo é zero, o limite da própria função tem que ser zero. Tá? Então, eu posso dizer que o limite dessa função sem o módulo é zero, usando aquele resultado. Tá? Então, deixa eu baixar essa linha aqui um pouco só para concluir. Então, o que a gente conclui é, logo, né, pelo resultado abaixo, o limite sem o módulo, que era a função original, né? Veja que esse caso não é tão simples, né? A gente teve que argumentar mais,
Mas perceba que também a gente não tinha outra alternativa para calcular esse limite, ok? Esse limite revela ainda uma coisa interessante, né? Aqui a gente tem uma parte de uma função que é limitada, e aí por conta de a exponencial preservar as desigualdades, já que ela é crescente, a gente vai ter uma limitação para essa parte aqui. Vai ter que ficar entre esses dois números. Enquanto que essa outra parte aqui tende a zero, tá? E aí a gente tem uma parte que é limitada, ou seja, que está entre dois números, e outra parte que tende a zero, e o limite deu zero, tá? Será que isso vale sempre? Então, digo a vocês que sim, tá? Então, além desse resultado aqui que é útil, a gente pode afirmar que outro resultado interessante é que se f de x é uma função que fica entre dois números, digamos, eu vou chamar de um mzinho, que é um número menor, e um mzão, que é um número maior. Para todo x que está no intervalo que contém A, eu vou chamar esse intervalo lá, como nas definições de limite, intervalo delta, né? A gente pode andar delta para frente, delta para trás, para algum delta maior que zero, tá? Para todo x pertencente a esse intervalo e o x diferente de A. Não precisa ser igual a A, não precisa nem estar definido no A. Mas se tem um intervalo que contém o A, né, que é o número do qual o x vai se aproximar, e nesse intervalo essa função é limitada, e o limite quando x tende a A de g de x é zero, né? Ou seja, a gente tem uma parte limitada. Nessa condição aqui a gente diz que f é limitada no intervalo que contém A, tá? E o limite da outra parte vai para zero, então o limite da multiplicação vai zerar, tá? Se uma parte é limitada e a outra parte vai para zero, o limite é zero, porque pelo teorema do confronto, tá? De fato, se a gente pegar essa desigualdade aqui, m menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que mzão, e multiplicar pelo módulo de g de x, né? Lembre que a g de x a gente não sabe se é positiva ou negativa, só sabe que o limite é zero. Se a gente multiplicar pelo módulo da g de x, então a gente vai obter essa desigualdade aqui. Assim, deixa eu ver. Ok, né? E aí, se a gente calcular esses limites aqui, como aqui é uma constante, né? O limite quando x tende a A de um número vezes o módulo de g de x, isso é zero. Então, esse limite aqui é zero, né? Porque o m sai e fica limite quando x tende a A do módulo de g de x, tá? Então, vai dar zero. Aqui vale um pequeno comentário que a gente vai deixar para depois justificar.
Porque veja, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: como o limite de g de x é zero, o limite do módulo também. Isso aí a gente não tem justificativa ainda, né? A gente argumentou lá em cima ao contrário, veja. A gente argumentou que se o limite do módulo for zero, o limite da função também. Mas a gente aqui não argumentou que se o limite da função dá zero, o limite do módulo dá zero. Tá? Então a gente não argumentou que para o outro lado vale. Pode ser que não valha. Tá? Então precisa de uma justificativa desse fato. Tá? Nesse caso é verdade. Tá? Esse ponto eu acho que vale até a pena comentar que às vezes os estudantes não estão habituados a perceber que os argumentos às vezes só vão para um lado, né? Por exemplo, como um amigo meu costuma dizer, né? Por exemplo, eu posso dizer o leite é branco. Então, ser leite implica ser branco. Mas ser branco não implica ser leite, né? Por exemplo, essa folha de papel aqui, ela é branca e não é leite. Então, se você afirma uma coisa implicando por um lado, como causa, ela não necessariamente é causa e efeito. Ela pode só ser causa, tá? Então, de fato, a gente teria que justificar esse pequeno detalhe. Mas, por enquanto, vamos aceitar e no futuro a gente justifica ele. Também a gente veria pelo mesmo motivo que o limite quando x tende a de mzão módulo de g de x. Você pode tirar o mzão. Fiz o limite quando x tende a do módulo de g de x. Isso também é zero, pelo mesmo motivo, o limite do módulo é zero. Então, pelo teorema do confronto, o limite dessa parte aqui é zero. Tá? Então, pelo teorema do confronto, o limite de quando x tende a do f de x vezes o módulo de g de x também é zero. Tá? Então esse limite é zero, né? Mas isso não é o que a gente quer, porque tem um módulo no g de x. Mas novamente, usando essa volta aqui que a gente não justificou, se o limite de uma função dá zero, o limite do módulo dá zero, a gente poderia, né, essa implicação aqui necessita de justificativa. A gente podia usar que o limite quando x tende a A do módulo, assim, em tudo, de f de x vezes o módulo de g de x, isso é zero. Mas isso aqui, se eu tiver um módulo e outro dentro, o de dentro é desnecessário, que esse módulo aqui vai deixar só positivo, né? Aqui dentro não importa o resultado que dê positivo ou negativo. Quando eu passar o módulo de fora, eu vou pegar a parte positiva. Então, estou dizendo a vocês que essa expressão daqui, ela dá o mesmo resultado que essa daqui. Agora sim, agora eu sei que o módulo, o limite do módulo dessa coisa aqui dá zero, né? Porque era essa mesma expressão. Mas agora eu posso usar aquela implicação para aquele lado. Como o limite do módulo é zero, o limite da própria função vai dar zero. Tá? Então, garanto a vocês que o limite da função sem o módulo vai dar zero. E é o que a gente queria. Então, se você tiver uma função limitada e uma função tende a zero, o limite da multiplicação vai ser zero. Tá? E a argumentação está aqui, né? A gente só precisa agora justificar esse passo que se o limite da função dá zero, o limite do módulo também dá zero. Tá?
A gente vai fazer isso depois, né? Guarde isso daí na sua mente. Vamos fazer mais uns exemplos. Né? Só antes de fazer outro exemplo, só enfatizando, então, de fato, se a gente soubesse disso antes, né? A gente podia dizer, olha, essa função é limitada porque o seno está entre -1 e 1, e essa daqui tende a zero. Então, a multiplicação de uma limitada vezes uma que tende a zero, o limite vai dar zero, como a gente descobriu. Aqui também o mesmo fato, né? Como eu comentei antes, essa daqui é limitada e essa daqui tende a zero, tá? Então, isso é um fato geral que você pode usar. Vamos ver outro exemplo. Eu acho que eu estou no exemplo 2, 3. Exemplo 3. Calcule o limite. Eu estou colocando aqui alguns exemplos de quando x tende a zero, mas não precisava ser esses casos, né? Podia ser qualquer outro valor, né? Mas esses casos são interessantes porque dão indeterminações, né? Os casos os casos que dá para substituição direta não precisaria tanta técnica assim, tanto desenvolvimento, é só você substituir diretamente, né? Então é claro que a gente não vai ficar repetindo tanto o argumento para esses casos. A gente vai estar interessado nos casos em que você precisar fornecer outros argumentos. Bom, esse caso aqui a gente pode fazer o seguinte, né? Se você tentar substituição direta, né? O que vai acontecer é que vai zerar em cima, zerar embaixo, tá? Da indeterminação. E aí, o que você pode fazer é dar uma simplificada na expressão. Então, a gente vai ter o limite quando x tende a zero do módulo de x. Aproveite para lembrar aqui algumas coisas. Se você colocar x quadrado que está aqui em evidência, vai ficar x quadrado que multiplica x quadrado. Essa multiplicação dá o x à quarta. E se eu multiplicar por 4, dá o 4x quadrado. E agora a gente pode tirar esse x quadrado da raiz. Só que lembre que ele não sai como x, né? Ele sai como módulo. Então fica assim. E aí você poderia cortar aqui e aí você teria o seguinte, o limite quando x tende a zero de 1, né? Porque você cortou, aí sobrou raiz de x a 4, x quadrado mais 4. E agora sim daria por substituição direta, o que daria 1 sobre raiz de 4, que é 1 meio. Aqui a gente não usou o teorema do confronto. Acho que eu devo ter me confundido aqui na hora de escrever o exemplo. Deixa eu conferir aqui. Eu me confundi na hora de copiar o exemplo. Esse daqui não se aplica o teorema do confronto, né? Não é necessário. Mas fica aí como um exemplo bônus, vamos chamar assim. Tá? Agora tem um exemplo bastante interessante para gente, que dá um limite que a gente chama de limite fundamental, tá? Então vamos ver esse exemplo que eu vou chamar de caso de interesse. Nesse caso eu gostaria de saber quanto vale o limite quando x tende a zero
do seno de x dividido por x. Obviamente, a primeira coisa que a gente tenta é uma substituição direta. E aí o que vai acontecer é que vai ficar seno de zero dividido por zero. Seno de zero é zero. E zero sobre zero, como a gente já viu, é uma indeterminação. Então não dá para fazer desse jeito, tá? Então a gente precisa de outra argumentação para demonstrar esse teorema, né? Então a gente vai usar um argumento geométrico agora, né? Então veja que interessante, a gente vai conseguir aplicar o teorema do confronto usando um argumento de geometria, através de figuras que a gente vai ver. Então lembre, quando você calcula um ângulo em radianos, né? Se você voltar lá na aula que a gente comentou sobre radianos, está associado a você pensar nesse comprimento aqui e dividir pelo diâmetro, né? Ou pelo raio. E aí isso vai ser proporcional para todas as esferas, tá? Para todas as circunferências. Nesse caso aqui, que o raio é 1, se a gente dividir esse comprimento por esse daqui, vai dar o próprio comprimento, né? Então, se a gente chamar isso aqui de x, esse comprimentozinho aqui já é a medida do ângulo, tá? Lembre que esse eixo aqui é o eixo dos cossenos, esse eixo aqui é o eixo dos senos. Eixo dos cossenos, eixo dos senos. E aí, o que é que acontece? Se esse valor aqui é x, o seno de x é esse pedacinho aqui, ó. Aí os dois começam aqui na mesma altura, os dois terminam na mesma altura, só que esse vermelhinho, que é o seno de x, ele vem retinho, enquanto que o x vem curvado, né? Então, qual o comprimento que é maior, né? Que foi reto ou que curvou, né? Certamente esse que curvou, ele é maior do que o reto, tá? Então, bastante aceitável dizer que o seno de x é menor que o x, tá? Por conta desse argumento geométrico aqui, ok? Bom, isso dá pra gente uma desigualdade, tá? Então, isso vai nos garantir que essa expressão que a gente quer calcular o limite, né? Se a gente dividir aqui, bom, para dividir a desigualdade e manter, a gente tem que garantir que o x é positivo, tá? Então, vamos raciocinar que o x é positivo. Depois a gente pensa o que acontece se ele for negativo. Então, eu teria aqui, se eu dividir tudo por x, eu teria aqui o seno de x sobre x é menor que 1, tá? Agora eu gostaria de comparar isso, esse x aqui, né, com esse segmento aqui, ó, onde eu continuo esse mesmo triângulozinho aqui, só que eu chego e passo ele para cá. E aí eu vou pensar nesse segmento azul aqui. Esse segmento azul, como a gente viu lá na definição das funções, isso seria a tangente do ângulo, tangente de x. Eu gostaria de comparar esse segmento azul e o preto, né? Tangente de x e x. Quem é maior que quem é menor, tá? Eu digo a você que a tangente de x é maior, tá?
Só que aí você pode duvidar, né, por esse argumento geométrico, porque aqui está retozinho, mas, né, deixa eu dar um aumento aqui. Certamente a tangente aqui vai ser maior que o seno, né? Mas comparando esse azul e o preto, pode acontecer de esse preto, quando eu, digamos assim, desentortar, né, e comparar com o azul, o comprimento dele esticado seja maior que o azul, né? Então não está muito claro que o preto é menor que o azul, tá? Então vamos argumentar que de fato é, tá? Ou seja, que a tangente, que é o azul, de fato é maior que o x, que é o preto, tá? Para isso a gente claramente poderia comparar essa área aqui dessa região que a gente chama setor circular com a área desse triângulo azul aqui, ó, tá? Vamos comparar essas duas áreas. Certamente, né, você acredita que essa área azul do triângulo azul é maior que a área do setor circular. Perdão. Certamente você acredita que a área do triângulo azul é maior que a área do setor circular, uma vez que o setor circular, né, esse pedacinho aqui, esse pedacinho de pizza está dentro do triângulo, tá? Então essa área preta com certeza será menor que a área azul, tá? Então se a gente calcular ali a área azul, que é a área do triângulo, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? A base desse triângulo é esse segmento aqui, que é o raio do círculo, que vale 1. A altura é o tangente de x. Base vezes altura dividido por 2. A área do setor circular em preto a área do setor circular, a ideia é a seguinte, né? Você vai pegar e calcular a área do círculo toda. Você tem a fórmula e vai fazer uma proporção de qual é esse ângulo aqui, né? Digamos assim, só para você entender o raciocínio. Se a área do círculo toda der um certo valor, e você tiver aqui com um ângulo de 60, né? Você sabe que o círculo todo é 360, né? Então você teria 6 vezes um pedacinho desse aqui para fechar o círculo. Então, se a área do círculo dá um valor, a área do setor que tem um ângulo de 60 seria 1/6, né? Seria dividir por 6. Então, é uma proporcionalidade. Então, a área do setor circular vai ser calculada com base nisso, né? Vai ser a área do círculo, que seria πr ao quadrado, vezes a proporção que eu pego aqui do ângulo. Mas qual seria a proporção? Seria o valor do ângulo, que é o x, que está medido em radiano, dividido pelo ângulo do círculo todo, né? Que é 2π, 2π radiano. Essa fração aqui representa o quanto o ângulo é uma fração do ângulo de uma volta. Essa mesma fração vai dar a proporção da área do círculo com a área do setor circular, tá? Ok, então se a gente faz a continha aqui, a gente vai ver que o R é 1, o π dá para cancelar, porque ele aparece aqui no numerador e no denominador, o R é 1, então na verdade essa área ali é x/2. E de fato, como eu disse para você, né, dá para a gente acreditar que a área desse triângulo azul é maior que a área do setor circular, uma vez que o setor circular está dentro do triângulo azul. Então isso aqui certamente é maior que isso. A área azul é maior que a área do setor circular, só que a área azul é metade da tangente, enquanto a área do setor circular é metade do x. Então a tangente tem que ser maior que o x, como a gente
tinha afirmado, então essa afirmação está provada, tá? Mas o fato de a tangente de x ser maior que x, isso implica que a tangente é seno sobre cosseno, né? Aqui também a gente está argumentando e o x é positivo em todo esse argumento, né? Então lembra disso. Então seno de x sobre cosseno de x, isso é maior que x, tá? Então isso quer dizer que se a gente... Eu vou arrastar essa conta lá para baixo para não ficar tão desorganizado quanto já está. Bom, então a gente está dizendo assim. A gente está dizendo que a tangente de x é maior que o x, né? Foi o que a gente argumentou aqui. E, portanto, que o seno de x sobre o cosseno de x é maior que o x. E o x é maior que zero, tá? Então, vou passar o cosseno para cá. Como o cosseno é positivo e a gente está interessado em fazer... Bom, vou argumentar que o cosseno é positivo e daqui a pouco eu justifico. Ele passa para cá, então vai ficar seno de x, né? É como se eu multiplicasse por cosseno, que é positivo. Então ele cancela aqui e multiplica aqui. Então fica assim. E aí eu divido todo mundo por x, que é positivo. Então vai ficar seno de x sobre x maior que o cosseno de x. Tá? Então aqui a gente tem outra desigualdade. Bom, fiquei devendo porque é que o cosseno é positivo, né? A gente está interessado no limite quando x se aproxima de zero. Então o ângulo da gente aqui seria um ângulo pequeno. E aí, portanto, a gente não vai passar aqui do 90 para fazer o cosseno ficar negativo, tá? Então por isso que o cosseno é positivo. Então a gente tem essa desigualdade, repare bem. Ela diz que o seno de x sobre x é maior que o cosseno. Por outro lado, lá em cima a gente viu que essa mesma fração é menor que 1. Então isso aqui dá menor que 1. Como o limite quando x tende a zero do cosseno de x pode ser obtido por substituição direta, e é o cosseno de zero, e o cosseno de zero vale 1. Então, o limite dessa parte eu não preciso escrever as desigualdades, né? O limite dessa parte dá 1. O limite dessa parte é o limite da constante, dá 1, né? Então, pelo teorema... tá. Falta um pequeno detalhe, né? Falta um pequeno detalhe. Essa desigualdade, a gente provou ela, só que ela só está valendo para o x positivo, né? Se o x fosse negativo, o que aconteceria, né? Então, a gente precisa argumentar nesse caso, né? Então, vamos ver. Se o x for negativo, então o menos x é positivo. O menos x sendo positivo, essa desigualdade vale para ele. Então, isso vai implicar que o cosseno de menos x é menor que o seno de menos x sobre o menos x, que é menor que 1. Porque o menos x é positivo e essa desigualdade vale para números positivos. Foi o que a gente argumentou. Ora, mas o cosseno é uma função par, né? O cosseno de x, de menos x e de x é igual. Então aqui tanto faz. O seno é uma função ímpar. Então o seno de menos x é menos seno de x. Tudo isso dividido por menos x. E aqui menos por menos vai dar mais.
Isso vale agora para esse x, que é um número negativo. Então, vale para números positivos e negativos, tá? Então, o cosseno de x menor que o seno de x sobre x, que é menor que 1, para x no intervalo que contém o número 0, né? Como eu disse, para gente esse intervalo fica restrito, porque a gente não quer passar aqui do 90 para o cosseno não ser negativo, e também não quer passar aqui para o menos 90, né? Por π sobre 2 e para o menos π sobre 2, porque aí mudaria o sinal do cosseno e a argumentação não valeria, né? Então, nesse intervalo aí, a gente tem essa desigualdade. Então, para x, pelo menos aqui, essa argumentação valeria. Então, é o intervalo que contém o zero. Então, a gente pode aplicar o teorema do confronto, tá? Então, como o limite, quando x tende a zero, do cosseno de x é zero por substituição direta, e o limite da constante é... E esse limite aqui... aqui, por substituição direta, esse limite é 1, e aqui também é 1, né? Então, finalmente, o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1, tá? Então, a gente conclui isso com o teorema do confronto. Esse limite tem um nome especial, chamado limite fundamental da trigonometria, tá? Com ele dá para calcular outros limites que são interessantes também, tá? Então vamos ver um exemplo de um limite desse tipo, né? Exemplo. Se a gente quisesse calcular o limite de... deixa eu ver. Limite 1 menos cosseno de x sobre x quando x tende a zero. Substituição direta. Vai ficar assim, 1 menos cosseno de zero, que também é 1, sobre zero. 0 sobre zero, isso é uma indeterminação. Mas o que a gente pode fazer nesse caso é uma coisa bem inteligente. A gente deve aplicar algum truque aqui, né? Certamente não dá para aplicar aquele caso de polinômios, né? Não tem como dividir aqui. A gente pode fazer esse truque aqui bem legal. Multiplicar em cima, embaixo, por 1 mais cosseno de x. Aqui vai ficar uma diferença multiplicado pela soma, né? Uma expressão daquele tipo que a gente já tinha visto antes. E a gente viu que isso dá a diferença dos quadrados, né? Nos vídeos anteriores. Então, isso daqui seria 1 ao quadrado. Então, limite, né? Estou calculando um limite. Então, limite quando x tende a zero, de 1 menos cosseno ao quadrado de x, vezes x, 1 mais cosseno de x. Ora, mas 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? Lembre que a gente tem uma relação fundamental da trigonometria e vale o seno de x mais o cosseno de x, né? Quer dizer, o quadrado deles, a soma do quadrado deles, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai resultar em 1. Isso, por sua vez, implica que 1 menos cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x. E, portanto, eu teria que o limite
que esse limite aqui, ele vai ser o limite do seno ao quadrado de x vezes x, 1 mais cosseno de x. Isso é igual ao limite quando x tende a zero, seno de x, seno ao quadrado eu poderia pensar em seno de x vezes seno de x. E essa divisão aqui de baixo eu poderia colocar assim, x vezes 1 mais cosseno de x. Aí agora a gente tem uma situação seguinte, né? Lembre que se o limite de cada expressão existir separadamente, você pode dividir o limite da multiplicação como a multiplicação dos limites. Então, a gente poderia calcular o limite quando x tende a zero do seno de x sobre x, vezes o limite quando x tende a zero do seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Esse daqui a gente acabou de deduzir que vale 1, né? Nosso limite fundamental aqui. Enquanto que esse daqui a gente vai fazer uma substituição direta, né? Então, ele vai resultar em seno de zero vezes 1 mais cosseno de zero. Ora, o seno de zero é zero, dividido por 1 mais cosseno de zero. 1 mais cosseno de zero é 1 mais 1, que é 2. Então, a gente teria 1 vezes 0 sobre 2, que é 0. Tá? Veja que se aqui embaixo tivesse dado 0, aí todo o trabalho seria em vão, né? Teria 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Mas não deu, então dá para fazer a continha e descobrir que esse limite aqui é 0. Tá? Um caso interessante aí pra gente. Tá, agora eu fiquei devendo aquele fato de... Onde era mesmo? Tá, que se o limite de... Né, é a volta dessa afirmação aqui, né? A gente sabe que se o limite do módulo der zero, o limite da função é zero. Agora eu gostaria de argumentar que se o limite da função é zero, o limite do módulo também é zero. Tá? Então eu vou chamar assim de extra. Se o limite da função for zero, eu quero provar que o limite do módulo também é zero. O contrário vale, né? Se o limite do módulo der zero, o limite da função tem que ser. A gente já argumentou esse lado. Vamos argumentar o outro. Ora, esse pode ser tirado diretamente da definição. De fato, né? Se a gente voltar na definição, a gente pode pensar o seguinte, né? Esse limite é zero, né? Para provar que ele é zero, a gente tem que provar que dado epsilon maior que zero, né? Deixa eu escrever direitinho para não ficar confuso, né? Deixa eu ver aqui. Vamos provar pela definição que limite quando x tende a do módulo de f de x, isso é zero, tá? Para provar isso, lembra a definição, né? O limite de uma função que eu vou chamar de h, só para não confundir, quando x tende a A é L, né? Se dado epsilon maior que zero, existe um correspondente delta, tal que se você tiver um módulo de x menos a menor que delta,
Isso implica que o módulo de f de x, de h, né? A gente está usando h. H de x menos L é menor que epsilon. É isso que a gente quer provar, só que no caso aqui, a função h de x é o módulo de f de x. Tá? Então, quando a gente escrever aqui dentro, vai ficar assim, módulo de f de x, só que menos L, o limite que a gente está propondo aqui é o zero. E isso vai dar o módulo do próprio f de x, já que subtrair zero não vai dar em nada. E aí vai ficar módulo do módulo, que é um módulo só. Tá? Então essa é a observação chave, a gente já usou ela, inclusive, né? Porque, veja, basicamente pegar o módulo é você considerar, ou, né, se for positivo você pega já a função, ou se for negativo você pega o oposto, né? Digamos de uma maneira mais simples, você pega o valor numérico desconsiderando o sinal. E aí se você faz duas vezes isso, é meio que desnecessário, porque na primeira vez já vai virar positivo e aí o segundo módulo não tem efeito. Então basta aplicar uma vez só, tá? Então essa é a chave e você entender a definição, tá? Então esse é um bom teste para ver se você entende a definição, porque eu vou argumentar isso daqui, tá? Então eu digo a você, deixa eu queria manter na tela isso daqui. Pronto, vamos ver se eu consigo escrever aqui, né? Eu vou usar esse fato aqui, tá? Então, como o limite de f de x quando x tende a A é zero, dado epsilon, ó, já comecei provando, tá? Dado epsilon maior que zero, como esse limite é zero, por conta dele, existe um delta maior que zero, né? Já que esse limite é zero, então essa condição de limite vai ser satisfeita para ele. Então existe um delta maior que zero, tal que se o módulo de x menos a sempre esqueço de colocar o maior que zero. O módulo de x menos a é maior que zero e menor que delta. Isso implica que o módulo de f de x menos o limite é menor que epsilon. Só que isso aqui implica que o módulo de f de x é menor que epsilon, porque se subtrair zero não dá em nada. Só que isso aqui, por sua vez, implica que o módulo do módulo é menor que epsilon, porque aplicar o módulo duas vezes não altera em nada, né? Como eu disse antes. Bom, então acabou. Por quê? Porque como é que eu provo que o limite do módulo é zero? Eu provo que, dado epsilon, existe um delta, tal que se x menos a é menor que delta, o módulo do módulo menos zero é menor que epsilon, né? Isso aqui é equivalente a dizer isso daqui. Então, a função menos o limite. Função menos o limite, tá? Então, aqui. Então, de fato, é mais uma observação mesmo. Um jogo com as definições de limite, tá? E você perceber as coisas, tá? Se você entendeu a definição do limite, essa explicação é fácil de entender ela. E do contrário também, se você não entendeu, é difícil, vai parecer um emaranhado de frases iguais, tá? Então é um bom teste para ver se você está entendendo o conceito de limite. Bom, então acho que é isso. Eu estou imaginando que fiquei devendo aqui mais alguma coisa. Ah, tem esse fato aqui, mas eu vou parar esse vídeo por aqui. Em outra aula a gente comenta sobre ele, tá? Então, paramos por aqui o teorema do confronto. Valeu!